essa audiência pública. Então, bom trabalho para todos nós. Obrigado, presidente professora Marcivânia. Com a palavra, o senhor ministro Abraham Weintraub. Tem um microfone? Obrigado. Bom, novamente, eu agradeço à nação brasileira, ao povo brasileiro aqui representado pelos parlamentares, por mais uma vez estar nessa casa, que é um dos pilares da democracia, sem o qual não existe a República. Então, eu me sinto honrado de voltar aqui e me coloco à disposição de voltar quantas vezes forem necessárias, porque a gente está discutindo uma coisa muito importante. Primeiro, o exercício da democracia. E o segundo, a própria questão da educação. Agradeço, então, o convite feito pela comissão, aqui, né, do povo, pelos representantes do povo. Agradeço ao presidente Pedro Cunha Lima, agradeço à deputada professora Marcivânia, e já antecipo rapidamente, antes de começar a apresentação vai ser... Onde é que está a projeção? Antecipo já que os hospitais, ao contrário do que foi divulgado, os hospitais que estão em funcionamento não tiveram nenhum centavo contingenciado. Está à disposição. Se o hospital ainda não começou, a gente coloca ele como uma prioridade assim que houver descontingenciamento. Mas a gente, por enquanto, veja, é tudo uma questão de narrativa. A gente viu uma série de informações que geraram instabilidade para o povo, de uma forma que você, quando fala em corte de 30%, você questiona a existência da instituição, a manutenção da instituição. Isso está sendo desmistificado. Não houve corte, um contingenciamento de 3,5% sobre todo o orçamento. Os hospitais não tiveram nenhum centavo contingenciado. Quanto à questão da educação ser prioritária, eu acho que ninguém aqui vai questionar que a educação, primeiro saúde, porque se a pessoa não tiver saúde básica, ela não consegue nem ir para a escola. Então, assim, saúde e educação, evidentemente que são prioritárias. Como fazer é que faz toda a diferença. Como a gente faz para o Brasil melhorar a educação que a gente tem hoje? Porque a educação que a gente vai ver aqui, os parâmetros, eles são ruins em termos absolutos e em termos relativos. Outros países iguais ao Brasil, que fizeram coisas um pouco diferentes, estão tendo resultados muito melhores, com recursos menores do que o Brasil emprega. A gente vai ver isso na apresentação. Então, assim, professora Marcivânia, como a gente conduz uma discussão dessa? Eu acho que com métricas, com metas, com números, sem medo da verdade, sem querer distorcer, não é o caso da senhora, mas sem querer distorcer. Foi aqui, teve gente que falou que os hospitais tiveram um corte de 100%. Isso não é verdade. E isso atrapalha o debate. Por isso que é importante a vinda aqui, eu agradeço, para a gente mostrar os números e conseguir, através da ciência econômica, uma abordagem científica, como a gente pode conduzir o Brasil para patamares melhores de educação. Agradeço de novo a oportunidade. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? A primeira meta e a segunda meta, eu vou passar rápido aqui, mas o número é simplesmente ruim. O que a gente tem aqui? Só 30% das crianças brasileiras estão em creche. Isso é um absurdo. Isso daqui deveria ser prioridade. No mundo inteiro você começa a construção da educação pela base. E a gente não investiu, a gente preteriu, a gente não deu a prioridade necessária para a educação, para as creches. Depois, termina a fase das creches, você vai para a pré-escola, que também é muito importante. Para quê? Para a criancinha já chegar pronta para ser alfabetizada no primeiro aninho. A criança não pode ter o contato inicial com a alfabetização do nada, segurar um lápis, começar a entender como é que é a liturgia de uma escola no primeiro aninho. A criança já tem que chegar preparada nisso. E, infelizmente, as crianças mais pobres no Brasil, elas não têm acesso, e isso já começa, no primeiro ano elas já começam a abrir a diferença de renda familiar, de origem social,
entre as crianças. Isso é que a gente precisa olhar e tentar combater. Essa é uma das principais prioridades. A criança que não vai, a classe média, ela luta para colocar os filhos. O sonho da classe média, ou o pesadelo de não poder colocar o filho numa creche, numa boa pré-escola, e depois os primeiros anos da educação. E essa que deveria ser a prioridade do Brasil como nação e dos países que dão certo, é justamente aí onde vai o principal foco. Próximo, por favor. Na parte de acesso ao fundamental, a gente vê que nos primeiros anos a gente praticamente universalizou o ensino no Brasil. O acesso, mesmo em países como o Japão, nunca é 100%, porque sempre tem uma criancinha que não consegue ter escola, sempre. Mas assim, a gente está muito próximo da universalização, não é mais vaga, é qualidade. E o sinal da qualidade a gente já vê aqui. A gente está longe da meta de ter 95% das crianças com até 16 anos, pelo menos, no ensino fundamental concluído. E isso já mostra que muita criança fica pelo caminho. A gente consegue trazer as crianças para o primeiro ano, mas a gente não está conseguindo ensinar as crianças. E isso é uma tragédia. Próximo. Como isso acontece? Então, um grupo de crianças não recebe o preparo na pré-escola e na creche adequado. Chega no primeiro aninho, segundo aninho, não consegue se alfabetizar. E a gente vê a primeira onda de insucesso aqui. A gente vê que um percentual grande de crianças, já no terceiro ano, quando você precisa estar alfabetizado, deixa a escola ou é reprovado. Então uma criança, muito cedo, já começa a ter um fracasso na vida. Isso é trágico. A gente tem que reverter. Aí o que acontece? Vem o quarto ano, quinto ano, o que seria, lá atrás, a tragédia do exame admissional do ginásio, quando você tinha um ginásio elitista, assim, porque mandava 90% das crianças para casa para dar um ensino para apenas 10% no exame admissional, se a criança virava engraxate, ia trabalhar na roça, a gente universalizou. Mas a gente não tem qualidade ainda. Então o que acontece? Quando entra no que seria o sexto ano, ou seria o primeiro ano do ginásio, uma nova onda de fracasso. Um grande número de jovens brasileiros e crianças brasileiras é reprovada ou deixa a escola. Aí vem o sétimo, oitavo, nono ano, e vem uma nova onda de fracasso, que é o primeiro ano do ensino médio, que seria o antigo colegial ensino técnico normal. Isso é, você não teve um bom preparo aqui. Esse jovem chega ao ensino médio e não consegue acompanhar. E além de não conseguir acompanhar, também tem um fator aqui no ensino médio, que uma parte dos jovens não sente atraído pelo que é ensinado. É um ensino árido, é um ensino que você, para um grupo de jovens, eles querem aprender um ofício. Como é feito na Europa? Metade dos jovens que vão para o ensino médio, metade vai para a escola técnica. A escola técnica não inviabiliza depois a pessoa ir para uma universidade. Ela simplesmente ensina um ofício. Por que não? Eu posso dar mais oportunidades e mais, um leque maior de alternativas para uma criança, para um jovem. O ensino técnico não pode ser visto com esse preconceito que me surpreende. Por que não ensinar um ofício para um jovem? Isso acontece na Europa, isso acontece nos Estados Unidos. Não pode ter esse preconceito contra um artesão, um mestre artesão especializado. Isso só aumenta essa nossa questão, que é o doutor, é o diploma. É o oposto do que deveria ser. Deveria ser um mérito da pessoa que a gente deveria olhar. O que a pessoa sabe fazer. Próximo, por favor. Aqui, a gente vê... Volta um, que eu esqueci uma coisa importante. Por favor, olha. E aí vem uma coisa que é muito ruim da sociedade brasileira. Porque a classe média sabe disso. E ela luta para colocar os filhos na pré-escola e na creche. Então, as ondas de fracasso que a gente vê no começo, elas são evitadas nas escolas privadas. Por quê? Porque a criança foi preparada aqui. E ela chega no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e não vai embora para casa e não é reprovada. Isso é uma tragédia do atual ensino brasileiro. E a gente tem que discutir isso com números, com a realidade, não com dogmas. Aí o que acontece? Você tem o primeiro fracasso aqui visível no ensino privado só no ensino médio. Mas é muito menor, infinitamente menor, do que a gente vê no ensino público. Agora sim, por favor, peço desculpa. Próximo.
Obrigado. Outra coisa interessante é que com métodos e métricas, a gente consegue furar o bloqueio do estamento social da família. Isso você tem uma correlação forte entre se a mãe é alfabetizada, o que acontece com o filho na escola. Mães mais alfabetizadas conseguem orientar mais os filhos na escola. A gente vê que alguns estados, através de métodos e métricas, isso daqui é o grau, a taxa de analfabetismo da mãe, isso é, quanto mais analfabetismo tem na população de mães, pior é o desempenho das crianças nos indicadores de desempenho da escola. A gente vê uma forte correlação, só que tem alguns estados que furam esse bloqueio. Como? Eles furam através de métodos e métricas de alfabetização, através de estratégias diferentes do que são sendo empregadas no Brasil. Você vê nitidamente, o Ceará furou, o Acre tá distante, o Tocantins tem um desempenho relativamente bom, e aqui tem um estado que está chamando a atenção, que é o Piauí, que tem vários municípios lá, com destaque para Teresina, que está conseguindo furar através de uma abordagem mais eficiente e moderna. Próximo. Voltando aqui, indicadores que continuam mostrando ruim. Taxa de insucesso no ensino médio é maior que no fundamental. Então, quando a gente vai para o ensino médio, a gente vê que as taxas estão muito longe de ter uma população de jovens que conclui o ensino médio. E outro indicador de inequalidade social, isso é quanto menor a taxa da população que tem ensino médio, maior a discrepância entre ricos e pobres. Se você quiser equalizar a sociedade, tornar a sociedade mais justa, é dar acesso aos jovens poderem concluir o ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio bem feito permite a pessoa ser autodidata. A gente está falando disso, a pessoa poder se virar na vida, ela poder abrir um manual e entender como operar uma máquina, a pessoa poder aprender sozinha um ofício ou fazer alguma coisa nova, a pessoa poder ter livre-arbítrio e tomar suas próprias decisões baseadas em análise. E quando a gente falha nesse processo de criar um autodidata, e isso se conclui no ensino médio, a gente deixa essa pessoa vulnerável. Próximo, por favor. Eu percebo que os deputados e deputadas estão em silêncio. Próximo, por favor. Eu percebo que os deputados e deputadas estão em silêncio. Contribuindo para a explanação do ministro, eu peço à lateral, quem está acompanhando aqui, as duas laterais, que, por favor, façam silêncio também para que a gente possa ouvir o ministro. Por favor, ministro. Aqui na inserção das pessoas que têm alguma necessidade especial, está ocorrendo num ritmo, acho que vai chegar na meta. Próximo slide, por favor. Aqui mostrando que metade das crianças no terceiro ano, metade das crianças que chegam ao terceiro ano não sabem ler, escrever e fazer conta. O indicador ao final durante o terceiro ano mostra que metade do que a gente conseguiu produzir em termos de educação não é minimamente aceitável. E é aí que está a falha na educação brasileira, nesse comecinho e depois no médio. Próximo. Aqui, bem rapidamente, isso é a nossa política nacional de alfabetização, que está em linha com o que a própria casa, o próprio parlamento apresentou. Tá? Então não é uma coisa que é polêmica, é uma coisa baseada em vários trabalhos que foram feitos aqui na casa, e a gente chancelou, né? Que ela deve ser baseada, a política deve ser, a forma de alfabetizar tem que ser baseada em critérios científicos. O PNA traz definições precisas que possibilitam um debate técnico sobre a política pública de alfabetização, mas ela dá liberdade para os entes federativos, estados e municípios discutirem qual é a forma. A única coisa que a gente pede é que a forma escolhida tenha critérios científicos, tenha evidências empíricas, que funciona. Valorização do papel da família. A família é fundamental para que você tenha um bom sucesso das crianças na escola. Instrumento de superação da vulnerabilidade social. Elevar a qualidade do ensino da aprendizagem. Contribuir para alcançar as metas 5 e 9 do PNE, promover cidadania por meio da alfabetização. Aqui fala, o primeiro ano é onde a gente tem que concentrar a batalha. As crianças que não tiverem alfabetizadas no primeiro ano, a gente tem que reverter e focar para resgatá-las.
respeito às particularidades de cada grupo que tenha, isso é, todos nós somos brasileiros, eventualmente existem quilombolas, índios, mas todos vão ser respeitados, mas todos somos brasileiros. Parar com esse negócio de dividir a sociedade brasileira, a nação, a gente nunca teve isso, não tem por que começar com isso. Valorizar o professor alfabetizador. Isso daqui é fundamental. Gente, por favor. Os parlamentares estão em silêncio. O pessoal que está participando aqui está fazendo barulho, se puder diminuir, por favor. Valorizar o papel do professor alfabetizador. O que acontece? A gente esqueceu desse profissional. Esse profissional é o principal pilar na batalha. Ele tem que estar muito bem valorizado, respeitado, preparado. A gente tem que mostrar que é uma profissão que o país vai valorizar para o futuro. Que hoje não é. Inclusive, você vê isso nos exames. Os alunos que estão escolhendo se tornarem professores do ensino fundamental, do alfabetizador, não são os que têm as melhores notas no Enem. A gente tem que inverter isso. Os mais talentosos têm que querer ser professores que vão segurar na caneta, na mão do aluno e ensinar eles a escrever. Esses têm que ser os mais talentosos. Primeira infância, creche, pré-escola, os agentes educacionais, jovens adultos. Aqui eu tenho que passar rápido, senão não vai dar tempo. Próximo, por favor. Aqui começando a mostrar um pouco mais da tragédia. Então, todo mundo aqui é consenso, sabe, que educação pública em tempo integral faz toda a diferença. Todo mundo aqui sabe. O que está acontecendo com esses indicadores nos últimos anos? Está caindo. E está caindo por quê? Porque a gente não está alocando os recursos da educação para a educação integral. E eu vou mostrar aqui em números aonde esses recursos estão sendo alocados. Os recursos aumentaram, não diminuíram. Só que eles não foram para a educação integral. E todo mundo aqui sabe que é a prioridade. Os números estão caindo. Próximo, por favor. Aqui a gente vê que os números do acesso... Então a gente permite o acesso às crianças. Metade sai alfabetizada, a outra metade não sai no terceiro ano. E o gap piora, porque à medida que vai aumentando, as nossas notas, ao final do fundamental e no ensino médio, são ainda piores. Próximo. O que a gente vê? Que a universalização gerou um ganho nos primeiros anos. Está longe de ser bom. Metade não consegue ler, escrever, fazer conta. Mas é melhor do que o que eles deveriam estar sabendo no final do fundamental, ao 9º ano. E é muito melhor da tragédia que está acontecendo no ensino médio. O ensino médio brasileiro não tem melhorado. Ele está simplesmente lá no fundo do poço e não mostra nem sinal de vida. E é isso que a gente precisa começar a olhar. Os números, com honestidade, sem medo de ver o que a gente está fazendo. Próximo, como nação. Evidentemente, quando eu falo nós estamos fazendo, esse governo aqui tem 4 meses e meio. Vai fazer 5 meses. Então, a gente tem responsabilidade como brasileiros, porque a gente estava todo mundo aqui no Brasil. E eu não estou aqui querendo falar A, B ou C. Eu estou querendo realmente mostrar os números e ver que nos últimos muitos anos, a gente teve um desempenho nesse critério que aumentou a estrutura para a gente ter uma sociedade brasileira mais desigual. E não menos desigual. A estratégia gerou um potencial de mais desigualdade. Vamos lá. Aqui está aumentando o número de anos de educação brasileira, está aumentando a quantidade de brasileiros que está aprendendo, mas a gente vai ver mais para frente que isso não se reverte em produtividade. A pessoa passa pela escola, mas como ela não aprende a se tornar um autodidata, como a gente falha na formação, isso não reverte em riqueza para a pessoa. A pessoa não consegue subir de vida só com o que ela aprende na escola. Próximo. Essa é a mesma coisa. Próximo. Tem que passar rápido nisso. População. A gente está indo para uma população quase que inteiramente alfabetizada, mas calma, eu vou quantificar e vou explicar como é. Quando eu era pequeno no ponto de ônibus, era muito comum, você está esperando o ônibus, aparecia uma senhora, um senhor mais velho, e segurava e falava assim, meu filho, meu neto, eu esqueci o óculos em casa. Qual é o nome do ônibus que está vindo? Era uma forma elegante, uma forma assim, que não humilhava a pessoa, dela falar, eu sou analfabeta. Me ajuda a ler o ônibus, porque eu não sei ler o ônibus. Eu não consigo. Isso
Nos centros urbanos praticamente acabou. Você ainda tem um percentual, mas ele está concentrado principalmente na população mais idosa e rural. Então, o Brasil hoje, você já não tem mais um contingente tão grande nos centros urbanos de pessoas que não conseguem pegar o ônibus ou o metrô ou o trem. O que é a tragédia? É o analfabetismo funcional, é o autodidata, é o cara que pega o texto, é a pessoa, o cidadão que pega um texto e não consegue entender o que está escrito. Ele não consegue aprender sozinho, ele não consegue ler sobre uma doença na internet e ver se o que o médico falou faz sentido ou não. Esse número é alto e está caindo, e está caindo lentamente. Próximo. Aqui a gente já entra no ensino profissional, a gente vê que está largado, abandonado, esquecido por Deus. A meta era 25% e a gente está caindo. Era 3% e estamos em 1,5%. Não foi esse governo. E também não estou culpando ninguém, só estou falando, é isso que está acontecendo no Brasil. Próximo. Aí vem mais uma coisa que é chocante. Quantidade total de vagas de ensino técnico, onde você aprende um ofício. O número absoluto está caindo. O número absoluto de vagas de ensino técnico tem caído. A gente estava com 1.900.000 e hoje estamos abaixo de 1.800.000. Absoluto. Aí eu peço que todos nós, executivo, parlamentares, a gente, de uma forma muito franca, rediscuta as metas, inclusive. Por exemplo, tem uma meta aqui que eu acho que ela precisa ser rediscutida. Por quê? Indicador, participação do segmento público de expansão da educação profissional tecnológico pelo governo federal. Como está caindo aqui, a meta foi superada, tinha que ser 50%. Isso é, se nós abrirmos 2 vagas de ensino técnico no Brasil e uma for o governo federal, bater uma meta, estamos bem? Não faz sentido essa meta, a gente poderia ou tirar ou rediscuti-la. Próximo, por favor. Como é que é o ensino técnico no mundo? É prioridade, total. Na Europa, os países, em torno de 50% dão ensino técnico. No Chile é 30% e no Brasil é 8%. Próximo, por favor. E o que as pessoas querem? Querem ensino técnico. 53% das pessoas apontam que o ingresso mais rápido, permite o ingresso mais rápido na profissão. 90% acham que quem faz tem mais chances de carreira, de oportunidades, de emprego. 93% da população acha que o governo tem que ensinar, sim, ensino técnico. A população está pedindo, 93% quer ensino técnico. 61% das empresas têm dificuldade em preencher vagas por falta de ensino técnico. Saiu agora, recentemente, uma matéria. 500.000 vagas não preenchidas para pessoas com formação tecnológica. De ensino médio. 18%, isso é número. Se você faz o ensino médio da pessoa que não faz, comparando, mesmo os que têm grau de universidade igual, os que têm só ensino médio, ensino técnico, a diferença salarial e de renda é de 20%. Próximo, por favor. Foi feito investimento em ensino técnico? Foi. O Pronatec. Deu certo? Não. Não foi bom. Quanto a gente gastou? 13 bilhões. Acabou. Ninguém reclamou. Praticamente não se fala mais. E quem está falando que o Pronatec foi um fracasso não é o Abraão. Não é o MEC. Por favor, próximo. É a Comissão de Educação do Senado. Do governo, do Senado passado. Próximo, por favor. Ou o Ministério da Fazenda. Também, do governo passado. Foi um fracasso o Pronatec. A gente jogou 13 bilhões de reais, desperdiçou fora a dor da pessoa que vai, faz, e não consegue reverter nisso numa melhora de vida. Próximo, por favor. Aqui mostrando que a gente tem uma base grande no Brasil, e a gente deve reforçar. Mas como a gente tem que reforçar isso? Por favor, o próximo. A gente não pode começar uma nova se a gente não concluir as que já estão em andamento. É dinheiro público suado do pagador de imposto. A gente não pode começar novas com essa quantidade enorme de obras por concluir ou paralisadas. Próximo.
Estratégia: consolidação da rede federal, formação de professores com foco no ensino técnico e profissional, desenvolvimento de ferramentas para avaliação de resultados, porque sem métrica a gente não vai a lugar nenhum. Está indo muito bem, a gente vai descobrir que não foi, como o Pronatec, muito bem, porque você não teve métricas de desempenho durante o processo. Incentivo à inovação tecnológica. Você já tem em alguns institutos federais uma coisa que é muito importante, mas a gente quer espalhar pelo Brasil todo, que são as incubadoras de startups. Isso é fundamental, porque não é somente a pessoa buscar um emprego, mas saber que isso pode ser usado, inclusive, a gente vai tentar montar, apresentar para que as emendas parlamentares possam ser utilizadas como o dinheiro semente, né, o seed money, como se fala. Com 5, 10 mil reais, você viabiliza uma startup de um estudante. E isso pode, em larga escala, mudar a realidade de toda uma região. Mesmo com o insucesso de 50% das empresas, os outros 50% das empresas viram empresas médias, têm sucesso e levam riqueza para a região. E não estamos inventando a roda, estamos trazendo ideias de locais que dão certo, inclusive no Brasil está dando certo, mas é em pouquíssimos exemplos. Articulação de parcerias com o setor privado, por que não? Não pode ser uma torre de marfim, você tem que ter sempre uma instituição que converse com a sociedade, apoio à rede federal, aos sistemas de ensino dos estados e municípios. Ah, não, o Estado só cuida disso, o município só cuida disso, o governo federal só cuida disso. A população é a mesma, o jovem é o mesmo, a criança é a mesma. A gente tem que trabalhar em equipe, juntos. Próximo. Média da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico da OECD. Vamos lá. Total de matriculados, agora estamos mudando um indicador que a gente não está tão ruim, que é a quantidade de pessoas fazendo ensino superior, fazendo faculdade. A gente está com 34% em relação à população de 18 a 24 anos, pegar todo mundo que está fazendo, e se for só dessa população é 23%, a meta é 33% e aqui a meta é 50%. A gente não está longe de países como o Chile aqui. Então, nesse aspecto, a gente não ficou longe. Próximo. Aí vem outra meta, que eu acho complicado da gente, que valeria a pena a gente rediscutir. Qual é? Esse avanço que teve no ensino superior se deu pela rede privada. 75% dos estudantes do ensino superior estão em faculdades privadas. Menos de 25% estaduais e federais. Então, o que acontece? Tivemos sucesso? Sim, mas não foi com o governo federal. O que a gente teve aqui foi participação do segmento público de expansão de matrículas de graduação, 9%. A meta é 40%. Pelas minhas contas, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de pelo menos 200 bilhões de reais ano para atingir essa meta. E 200 bilhões de reais ano, eu acho que precisa discutir o Congresso e a sociedade. Se a gente vai tirar de algum lugar ou a gente vai aumentar imposto, porque não tem outro caminho. Eu sou contra aumentar imposto da população enquanto a gente não tiver muita transparência como a gente já está gastando dinheiro. Próximo, por favor. Aqui mostrando o que eu já falei, né? Isso daqui é Estado e município, governo federal universidades federais e estaduais, e aqui a rede de ensino privada. Próximo. Vamos lá. Como é que foi o financiamento? Como é que foi feito o financiamento desses estudantes? O financiamento do FIES, a gente financiou de uma política equivocada. Pô, mas como é que você consegue falar de uma forma tão clara que a política é equivocada? Toda vez que você tem uma política de crédito onde 50% das pessoas que ainda estão na faculdade estão inadimplentes, está equivocado. Quando você dá crédito e o crédito não permite a pessoa buscar a solvência dela, está equivocado. E no Brasil hoje você tem mais de 500 mil jovens. 1.100.000 pegam FIES. 520, metade, está inadimplente, está com o nome sujo. Não está conseguindo pagar. A faculdade está questionando, tudo ruim. Enquanto que em outros países você pega, mas tem. A inadimplência acontece nos Estados Unidos, no Canadá. Ela é inferior a 20% e ela acontece quando a pessoa já está formada. Não é durante o curso. Então a gente precisa sim ter uma política mais calibrada para financiar esses jovens
que vão fazer a faculdade privada, mas precisam de um suporte, um fôlego, um oxigênio para fazer. A política já nasceu errada. A inadimplência começou já em 33%. Vamos lá. Percentual de docentes com mestrado. Essa meta a gente superou. Percentual de docentes em universidades que tenham mestrado. A meta era 75, estamos com 78. Doutorado, a meta era 35, estamos com 40. Veja, objetivamente, quando a gente está fazendo a gestão de qualquer coisa e tem várias metas, quando você atinge uma meta, você desloca os seus esforços para as metas que você está deficiente, que você ficou para trás. Isso é gestão básica, isso. Atingir a meta aqui, beleza. Já está onde eu queria estar, agora eu vou deslocar meus esforços para onde eu preciso. Buscar resultado que eu estou aquém. Próximo, por favor. Número total de título de mestre, atingir uma meta de 2024 já em 2017. Doutorado, a gente vai atingir em 2 anos também, tá tranquilo essa meta. Próximo. E aí a gente vê o quê? Quase 90% da produção científica, como é que está sendo? A gente está investindo bastante em ensino superior e nas faculdades. É esse o número que a gente vê. O MEC, a gente é uma grande universidade federal. Se você olhar os números, número total de empregados, recurso, é uma grande universidade federal. Aí o que acontece? A produção científica no Brasil, como é que ela está? Isso aqui é produção que reverbera. E não sou eu que estou falando, é o Web of Science. Isso aqui é a métrica que você utiliza mundialmente para ver a qualidade do que é produzido, não a quantidade. Não adianta produzir um paper que ninguém vai utilizar. Papers que são citados, utilizados, viram algo. Está concentrado em ciências da saúde, ciências exatas, ciências biológicas, engenharia, agricultura. Como é que está? Aqui embaixo, ciências sociais aplicadas, humanidades e linguística. Próximo, por favor. E onde estão as bolsas e os recursos? Ciências humanas aqui em cima. É o oposto. A gente gasta, só que não está tendo resultado. Ah, mas ciência humana, ela não dá o mesmo resultado que a exata, porque... Próximo. Se a gente mede o impacto científico nos Estados Unidos, você não vê isso. Você vê o impacto científico por paper, inclusive mais intenso na produção de ciências humanas. E no Brasil? É dramática a diferença. Importante, você pega, por exemplo, a melhor área, onde o Brasil está melhor ranqueado, é a odontologia. Você vê que a gente tem 85% do impacto científico de uma produção científica americana. Isso é, o que a gente produz em odonto é quase tão bom quanto é que é produzido nos Estados Unidos. Medicina também. E isso cai vertiginosamente quando a gente vai para humanidades. Próximo. Próximo. Desculpa, volta. E o que acontece quando a gente vai para o professor, que deveria ser o herói dessa história? Esse não recebeu investimento. A gente está com as metas lá embaixo. Proporção de docência infantil para criancinha, professores cuja formação superior está adequada. 46%, a meta é 100%. Eu concordo, tem que ser 100%. Está largado e abandonado isso daqui. Foi largado e abandonado. Quando a gente olha aqui, a meta 100%, largado e abandonado. Próximo. Aqui vai mostrar a mesma coisa, eu vou ter que passar rápido, mas o que vai mostrar é justamente isso, que a gente não valorizou o professor, o primeiro, que é o primeiro herói que deveria receber as crianças. Próximo, vai. Percentual de professores com pós-graduação também tá para baixo. Próximo. Quanto eles ganham? Está ganhando menos do que um profissional de ensino superior. Se você paga menos para o profissional, você não vai atrair as pessoas que estão com melhor desempenho no Enem. Então você tem que pagar mais para esse professor. A gente tem que bolar estratégias que atraiam pessoas mais qualificadas para serem os professores do ensino fundamental. A gente pode unir coisas que deram certo em Singapura. Pode fazer uma bolsa para professores que tenham, já no primeiro ano de faculdade, que tenham bom desempenho no Enem e queiram ser professores.
Então, entrou na faculdade, já começa a ganhar. Ou você pode criar outros critérios, mas a gente precisa melhorar esse indicador. Próximo. É a mesma coisa, aqui falando que a carreira foi feita, tem plano de carreira, eles podem treinar em casa, estudar, mas não está gerando desempenho. A gente tem que mudar o que é ensinado, a forma como é ensinada, a técnica de ensino e também atrair pessoas melhor avaliadas no Enem. Próximo, por favor. Percentual de municípios que tem limite máximo de carga horária, isso é, a gente foi, essas coisas estão sendo atendidas, não é isso que está gerando o problema que a gente está vendo. Próximo. Uma coisa que é importante é que o ensino seja feito por pessoas e gerido tecnicamente por técnicos e não por pessoas por indicação política. O que acontece? A gente vê que nos municípios, os diretores e gestores de escolas públicas, só 6% são técnicos. Os outros cargos são preenchidos nos municípios por uma indicação sem um critério específico. E isso gera ineficiência. A gente precisa ter técnica de gestão. Próximo. É só jogar mais dinheiro dentro? Dinheiro sempre ajuda, mas não é garantia de sucesso. A gente vai ver que o Uruguai gasta menos por criança, em termos absolutos, eles gastam menos por criança do que o Brasil, e tem resultados muito melhores. A gente vai ver que os Emirados Árabes gastam 3 vezes mais nominalmente por criança e tem resultados similares ao Brasil. A gente pode aumentar 3 vezes o gasto e não ter o impacto que a gente quer, ou não ter impacto algum, se a gente não mudar a forma como está sendo feito. Hoje o Brasil está gastando, se a gente jogar tudo com educação que a gente tem no Brasil, a gente já está gastando próximo de 7% do PIB. Esse é o número quando a gente joga tudo. A meta é 10%. Aí eu coloco o seguinte, a meta não tem que ser o total gasto, a meta tem que ser a qualidade que a gente quer atingir. Se você chega em algum lugar e fala assim, eu quero o quê? Eu quero ser bem atendido, quero que me cure uma doença. O que eu quero é que me cure a doença, eu não quero gastar 10 mil reais com o tratamento. Eu quero um tratamento que me cure a doença. Qual é o tratamento que me cura a doença? É esse. Aí você pergunta, quanto custa? Na minha posição, eu acho que também, assim, muito humildemente, é outra meta que deveria ser discutida. A meta tem que ser o objetivo. Eu quero que me cure a doença da má educação no Brasil. Essa é a meta. Quanto a gente vai gastar? A gente discute depois, com métricas. E não só jogando dinheiro. Porque o dinheiro, no final, é limitado. E ele vem do bolso do pagador de imposto. 3% a mais do PIB, a gente está falando de sair de 7 para 10. Significa o seguinte, uma pessoa que tem 3 mil reais de renda por mês e gasta, com imposto por ano, 10 mil reais, essa pessoa que tem 3 mil reais por mês gasta com todos os impostos 10 mil reais por ano. Pouco mais. Ela vai passar a pagar, em vez de 10 mil reais por ano, 11 mil reais. É isso que a gente está falando. Eu acho que a gente deveria, antes de pedir mais 1.000 reais para quem ganha 3 mil reais por mês, a gente deveria olhar com muito carinho para as métricas, ver se não tem desperdício, ver se a gente não pode fazer mais com menos. Próximo. Próximo. Muito bem. Como foi feito o gasto? Aqui é a despesa do MEC. A gente aumentou bastante o gasto com o ensino superior. Aí que está o principal. Com o ensino profissional ficou de lado. E com o ensino básico, que é o que a gente passa para os estados e municípios, também ficou de lado. Perfeito? O nosso ensino foi no ensino superior. O nosso gasto foi no ensino superior. Próximo. Que atingiram as metas. Aqui mostrando que como foi feito o gasto? Com pessoal. A gente contratou, sim, muita gente. Então a gente hoje tem uma folha de pagamentos no MEC gigantesco, nas universidades uma folha gigantesca e tem baixa capacidade de manobra. As despesas discricionárias são limitadas porque a folha cresceu muito. Próximo. Aqui é mais do mesmo, gente. Despesa com pessoal. Próximo, vai. Aqui mostrando o total de empregados no MEC, né? 300 mil pessoas, onde é que estão? 73% nas universidades, 26% nos institutos federais. O MEC é uma grande universidade. Próximo. Se
as universidades no Brasil fossem os estados, como é que estariam as contas dela em relação folha, orçamento? Tudo acima do limite. Elas, na média, têm 85% do orçamento gasto com folha. Os estados, quando estão mal, é 70%. Por isso que, como a gente ampliou muito a folha de pagamentos das universidades, a gente acabou engessando toda a estratégia de educação no Brasil. Próximo. Aqui mostrando o que acontece. Contingenciamento, como é que foi feito aqui, né? É aquela conta que 85% das despesas não são contingenciáveis. Estão integralmente preservadas. Inclusive as promoções. Os professores estão recebendo o salário deles integralmente, inclusive as promoções previstas. A gente também tem orçamento impositivo e tem também despesas com a manutenção de refeitório, alimentação e auxílio ao estudante carente, que precisa de um dinheiro. Onde é que foi feito o contingenciamento? Nas discricionárias. Quanto representa o contingenciamento das discricionárias que foi seguro por algum tempo? 3,4%. Então, quando a gente fala, sai no jornal, teve um corte de 30% no orçamento da faculdade. Parou. Se você me falar que uma universidade privada cortou o orçamento dela em 30%, no dia seguinte não vai ter metade das vagas. E não foi verdade isso. Não foi verdade isso. Ninguém foi mandado embora. Mas é direito. Veja, o Brasil está no limite de entrar numa rota de insolvência fiscal. Chama-se dominância fiscal. A gente está no limite disso. Espanha passou por isso, Portugal passou por isso, a Argentina passou por isso, a Grécia passou por isso, alguns estados estão passando por isso. Quando você vai para a insolvência fiscal, contratos que a gente tem como sagrados são rediscutidos. E eu peço encarecidamente, esse Congresso nunca se furtou aí na direção da luz quando o Brasil esteve à beira do abismo. A gente está muito próximo disso. Então, não adianta a gente tentar achar que os recursos são infinitos. Isso é aula de economia básica. Os recursos são finitos e os nossos desejos são infinitos. Ninguém vai questionar que é importante dar faculdade para todo mundo, dar creche para todo mundo, dar pré-escola para todo mundo, mas a gente tem que fazer escolhas. A economia é a ciência das escolhas, por isso que chama a ciência triste, the dismal science. Porque a gente não pode ter tudo que a gente quer ao mesmo tempo, tem que fazer escolhas. E é esse papel que a gente tem que fazer aqui. Quais escolhas nós, como nação, vamos fazer? Próximo. A gente está buscando soluções. Então, uma parte do que foi contingenciado pode ser resolvido. E o contingenciamento só vai afetar. A gente já recebeu mais de 50 reitores. Muitos parlamentares já foram ao MEC, aceitaram o nosso convite. Acho que ninguém vai reclamar aqui que foi maltratado, que não foi ouvido. O pessoal está indo ao MEC, estamos conversando, inclusive a oposição. Tem sido muito válido a conversa. E até o momento, nenhuma universidade falou, eu não tenho dinheiro para pagar uma atividade esse mês, o mês que vem ou no subsequente. Os primeiros problemas são a partir de setembro. Se a gente conseguir resgatar o dinheiro da Petrobras, que já está internalizado no Brasil, que foi roubado, foi recuperado, 600 milhões de dólares dá 2,5 bi. Já é um grande alívio para as contas, mas a gente sempre vai ter que buscar racionalidade e transparência. A época de jogar dinheiro e sem perguntar onde vai e por quê, acabou. Próximo, por favor. Peço que evite manifestação. Diretrizes da nova gestão do MEC. Foco na educação básica, aprimorando o fundo de manutenção. Por favor, estamos indo muito bem até então. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o ministro. Há quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Vamos lá. Tentar responder a todos o mais rápido possível em 10 minutos. Deputado Felipe Rigoni, o senhor esteve lá conosco, acho que a conversa foi muito boa, a gente conversou durante um bom tempo, não consegui atingir as metas do PNE, foi justamente isso, a gente tem várias metas aqui que estão sob risco, outras eu acho que a gente vai ter que fazer escolhas, e eu queria abrir esse diálogo. Como atrair professor, eu acho que eu até
já citei, tem várias ideias do Chile, de Singapura, que a gente consegue implementar e os custos não são tão altos. Esse ano, evidentemente, é um ano de estresse, é um ano de crise, mas para o ano que vem, de acordo com o que essa casa decidir com o orçamento, a gente pode viabilizar. Assim, aqui me falam que não estou à altura, não estou me comportando bem. Eu fui acusado de nazista dentro da casa, não pelo Congresso, por alguns parlamentares, de nazista de novo. Família, os Weintraub foram para campo de concentração, as crianças foi no crematório e foi uma senadora ligada a um partido dito de esquerda. Mentiroso, me chamam aqui, mas assim, em larga escala de mentiroso, de cretino, de idiota, de tudo que vocês possam imaginar. E eu estou me comportando bem, eu não estou respondendo de uma forma que eu acho que envergonha o pagador de imposto. Eu acho que eu não faltei com respeito, não falei nenhum palavrão, estou me comportando razoavelmente bem. Então, nesse aspecto, prefiro que parem de falar que eu sou mentiroso, porque eu não sou. Respeito, a gente foi recebido, diálogo, beleza. Próximo, deputado Diego Garcia, Plano Nacional de Alfabetização, concordo, saiu, obrigado pelas palavras, está sendo viabilizado, está com base no que foi discutido aqui pelo parlamento, isso já é uma prova de ação, foi rápido, já está de pé, é um plano, é o que a gente vai fazer e vai ter resultado. A gente não está impondo nada, como foi bem dito pelo deputado Diego Garcia, agradeço de novo o seu posicionamento. Pedimos apenas que seja com base em evidências científicas, tem que ter prova do que é feito. Obrigado pelas palavras. E, de novo, corte não é contingenciamento. A gente vai conseguir de volta o dinheiro da Petrobras que foi desviado, uma parte vem para o Ministério da Educação e vai ser descontingenciado. Se fosse cortado, não tinha mais volta. Então essa é a prova, que a diferença entre corte e contingenciamento. Essa que é tecnicamente a justificativa. Agradeço de novo. Professora Rosa Neide. Corte na educação básica não é corte, é um contingenciamento. A gente vai descontingenciar primeiro na básica, tá? Assim que entrarem os recursos. Uma coisa que é importante, a educação brasileira, ela avança lentamente, comparativamente a outros países da América Latina, a gente ficou para trás, está ficando cada vez mais para trás. Então o mundo inteiro avança. A gente avançando menos, cada vez o Brasil está mais pobre em termos dos outros países. Então é isso. Deputado Carlos Jordi, muito obrigado, agradeço as palavras, eu agradeço o depoimento, reforço justamente que há uma diferença sim, o que está havendo é um contingenciamento de 3,5% e a gente vai começar a rever ele pela básica, pela fundamental, pelas prioridades. No curto prazo, a gente não tem como não fazer porque a gente tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, como qualquer estado, município e governo federal. O descumprimento da lei de responsabilidade fiscal gerou o impeachment, gerou essa grande crise que o Brasil passa. É importante dizer isso. A lei de responsabilidade fiscal foi um dos maiores avanços do Brasil, porque ela garantiu que o Brasil, assim como o Banco Central Independente, garante que o Brasil não siga os passos dos países que estão indo para o buraco rapidamente. Olha para a Venezuela, para a Bolívia, para o Equador ou para a Argentina, nossa vizinha. Então, assim, a ciência serve para causar bem-estar, ela proporciona bem-estar para as pessoas. 2 mais 2 igual a 4. A ciência econômica, ela é baseada em evidências empíricas. E a gente precisa cumprir a lei baseada em evidências empíricas. A lei de responsabilidade fiscal foi fundamental. E esse governo vai ser responsável fiscalmente. Paula Belmonte, educação de qualidade, concordo com a senhora. Questões polêmicas, olha, eu estou tentando aqui ficar em questões de educação. Assim, quando a senhora foi ao MEC, também foi uma discussão técnica, que eventualmente eu sou dragado para uma questão polêmica, mas e mesmo as questões polêmicas, eu acho que o parlamento é um lugar para o debate. Então a gente, às vezes, uma coisa que pode ser polêmica, questionar Paulo Freire ou algum outro dogma da educação brasileira, eu acho que aqui é o local, mas eu estou tentando me ater justamente a aspectos técnicos. Cuidado com as palavras que uso, eu estou tomando bastante cuidado com as palavras, a senhora pode ver que eu não caí em quase nenhuma provocação, não acusei ninguém de mentiroso, não falei que ninguém é cretino, que ninguém é idiota, como eu fui chamado aqui várias vezes. Então eu estou tentando fazer justamente isso em respeito a toda a população, porque é lá na ponta que o povo sofre. Aqui as discussões eu entendo que faz parte do debate político democrático,
mas eu estou realmente imbuído, porque eu estou aqui de passagem, realmente eu estou aqui de passagem, eu pretendo voltar para as minhas atividades e para minha casa em São Paulo em algum momento. Eu recebi a UNB, obrigado pelo testemunho da UNB, a senhora estava junto com outros parlamentares aqui de Brasília. Transferir contingenciamento à educação básica, não, a gente vai soltar. O que fazer com 30% das crianças analfabetas no Brasil? Na verdade, o número é até pior, porque quando a gente olha as crianças do terceiro ano que não conseguem ler ou escrever ou fazer conta, é 50%. E é basicamente isso, começando com o Programa Nacional de Alfabeto, o PNA, primeiro o PNA, depois a gente valorizando o professor do ensino fundamental e continuando na sequência, passo a passo, dentro dessa experiência que a senhora mesmo teve contato, de ir lá dialogar, trocar ideia, escutar diferentes opiniões e a gente chegar num consenso para conseguir passar isso no Congresso, na Câmara e no plenário. Deputado Bongas, orçamento foi do governo Temer. Bom, o Temer era vice da Dilma. O senhor falou que o orçamento foi do governo Temer. O Temer foi eleito como vice da Dilma, então ele faz parte da administração que elegeu a Dilma e o Temer. Então, não dá para se eximir. Estavam juntos na fotografia, na campanha, estavam sempre juntos. Deus mercado, eu só tenho um Deus. Tá? Eu tenho fé, eu acredito em Deus e existe apenas um Deus. Se vocês têm outros, eu não sei. Para mim só existe um Deus. E a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A minha fé é a Deus, a razão, a ciência. Então eu não tenho como misturar dogmas pseudo-religiosos, que muitas vezes a gente está escutando aqui, que não pode se discutir Paulo Freire. Por quê? Porque é dogma. A Deus o que é de Deus, a minha fé é a Deus. Eu não tenho como explicar a minha fé. E Deus é um só, para mim. E quanto à ciência, a minha razão. A razão precisa ter evidências empíricas, sim. Não adianta a gente falar que é um contingenciamento de 30%, quando o número, na verdade, é 3,5%. Festa do banqueiro, eu fui bancário. Já falei isso no plenário, eu não queria repetir isso. Eu trabalhei como bancário, trabalhei a vida inteira, não tenho nada a ver. Eu não sou amigo do Butim como Lula, eu não andava junto com vários banqueiros do Bradesco e eu não andava junto com o Bendini. O senhor falou aqui do banqueiro. Eu não sou amigo do Bendini, que foi para a cadeia, que é banqueiro. Não, o Bendini é banqueiro, ou outros banqueiros que também foram parar na cadeia. Eu não tenho uma foto do lado deles. Eu não tenho um contato pessoal com nenhum desses banqueiros. Aqui foi dito, aqui ele falou que eu estou à festa do banqueiro. Outros tantos foram presos. Assim, de novo, vocês me falam que eu estou a serviço do mercado. O senhor falou isso. Então, assim, Silêncio, eu tenho o direito gente, de vamos falar. garantir a palavra Eu não do tenho ministro. foto minha ao lado de banqueiro. Eu não tenho foto minha ao lado de ninguém que foi preso. O senhor perguntou, que o senhor falou festa do banqueiro, eu fui bancário. E campeões nacionais também. Então, tudo bem, o senhor entendeu mal. E o senhor... Então, talvez o senhor não tenha falado de uma forma que eu conseguisse entender. Talvez eu seja... Então, a conclusão que chega é a seguinte, ou eu sou uma pessoa com capacidade intelectual limitada, ou o senhor talvez não tenha falado. Não pode, porque já foi a sua vez. Deixa eu terminar, estou falando. Zeca Dirceu, revogar os cortes de custos não é corte... Eu posso reter o tempo aqui? Sim. Então, mais um minuto. Revogar os cortes de custos do deputado Zeca Dirceu. Não é corte, é contingenciamento. Nomear os primeiros colocados, a gente vai tentar nomear os primeiros colocados, tá? É o que a gente pretende, mas a lei nos faculta não nomear se a gente achar que pode gerar mais benefício para a sociedade o segundo ou terceiro da lista. Então a gente vai cumprir a lei. Trabalhar com a verdade dos fatos, sim. Eu gosto de trabalhar com a verdade, mostrar os problemas, não os acertos. Eu acho que a gente tem que mostrar tudo, os acertos e os problemas. Não há como fazer contingenciamento. Sim, talvez a gente consiga descontingenciar agora com esse dinheiro recuperado da Petrobras de 2,5 bilhões. Então a gente vai colocar as prioridades. Não vai dar para descontingenciar tudo, mas vai descontingenciar uma parte do que foi. Sou contra a educação? Não sou contra a educação, sou a favor da educação. Valores hoje são menores o Brasil que no passado. É verdade, o senhor tem razão. Os valores hoje são menores que no passado. O Brasil está no limite chama dominância fiscal. A gente está no limite, tecnicamente chama-se limite da dominância fiscal. O Brasil está com uma situação fiscal, não somente o governo federal, como estados e municípios, quase quebrados.
Aqui tem o Bacelar, Bahia, Rui Costa, universidades estaduais. Eu gostaria muito, se o convite for feito, eu gostaria de ir para a Bahia, vai ser um prazer. No limite da lei de responsabilidade fiscal, a gente tem que respeitar a lei. Isso é não somente a lei de responsabilidade fiscal, mas qualquer lei a gente tem que respeitar. Senão, quando a gente relativiza as leis, a alternativa é a barbárie. E os mais fracos sofrem na barbárie. Então, a lei de responsabilidade fiscal, se ela for relativizada ou se ela não for cumprida, quem mais vai sofrer não vai ser o banqueiro, vai ser o povo. Como foi no passado, o banqueiro fica mais rico no caos. Então a gente tem que sim tentar colocar a bola no chão e buscar a ciência econômica. A lei de responsabilidade fiscal é importante. Na campanha o tema foi ignorado. Aí o senhor me permite, eu vou discordar. A gente tem no plano de governo, tá documentado isso, no plano de governo a gente está tratando do plano de educação e é exatamente o que a gente quer implementar. O INEP, eu realmente contratei um delegado, ele estava com problemas pessoais, ele teve que se afastar. E a gente trocou, porque não pode persistir. Eu tenho metas, eu tenho que atingir as metas e eu preciso sim ter uma pessoa no comando que consiga entregar o que eu preciso. Houve o vazamento, a gente detectou o vazamento, não foi detectado por mais ninguém, nós identificamos o problema e punimos os responsáveis. Mas eu vou deixar aqui o parlamentar Ariel. Posso responder? Sou o Ariel? Por favor. O Ariel, pode ser? Presidente, o ministro tem direito a 15 minutos. Os 3 minutos de cada. Eu não vou usar tudo, só mais um minutinho, pode ser? Ministro, eu queria responder, ter a gentileza de responder a todos, não deixar ninguém sem resposta. Obrigado. O deputado Ariel Machado, universidades brasileiras. Eu acho o seguinte, as universidades brasileiras, eu estudei na USP, fui professor da Unifesp, pois não. Eu peço perdão, às vezes é muita gente, eu estou confundindo, ainda não me ambientei. Deputado Ariel, perdão. As universidades brasileiras, nós temos grandes universidades no Brasil? Temos. A USP, ela está que é a melhor ranqueada no mundo, está entre as 250 do mundo. Depois disso, essas federais que a gente menciona, que estão ranqueadas, elas estão entre as 600 melhores do mundo. A gente tem várias universidades do Chile, da Colômbia, do Peru na frente. Então, o que acontece? Eu não sou contra as universidades, tem algumas áreas delas que são pesquisa de ponta, como odontologia e medicina. Mas as universidades como um todo, a gente tem sim como buscar melhoras. É um crime falar que a gente tem que buscar melhoras? Não temos nada a melhorar no Brasil? As nossas universidades são as melhores do mundo? Tem que melhorar, é dinheiro do contribuinte na maioria delas. Elas têm um papel importante no desenvolvimento e o que a gente está propondo é rediscutir. Tá? Mas elas não estão entre as 50 melhores do mundo. Você fala assim, vou melhorar, elas estão nas 30 melhores do mundo. Eu acho que, assim, tem muito para melhorar, tem muita coisa boa no Brasil, como a questão da educação básica. Tem municípios que estão fazendo um trabalho maravilhoso. A gente tem que olhar para os municípios no Brasil que estão fazendo um trabalho maravilhoso e copiar deles. Substituição no MEC, uma troca normal, é gestão, não pode haver compromisso com erro. As emendas parlamentares desagravam aos estudantes e professores. Não, eu não ofendi ninguém, não vejo que tenha ofendido ninguém. E o que eu quero fazer é libertar as universidades. Quanto o senhor fala de corrigir os equívocos, sim, com certeza. Sair do ringue, olha, eu estou tentando, eu acho que é até uma prova aqui do diálogo. O senhor é de oposição e a gente está dialogando de uma forma bem respeitosa, racional, mesmo que a gente não convirja nas ideias, eu acho que só melhora a percepção que a gente vai ter, primeiro do país como nação e do problema em si. Então acho que dá para fazer o trabalho, acredito nisso e agradeço a sua postura. Como ministro, eu acho que eu estou fazendo isso. Eu fui provocado várias vezes pela imprensa, fui desconstruído. Foram buscar, a única coisa assim, foram buscar tudo na minha vida, para fechar. Eles foram buscar absolutamente tudo na minha vida. Foram buscar a separação dos meus pais, foram buscar o meu primeiro boletim. Eu era menor de idade, eu tinha 17 anos. Se eu tivesse matado alguém, ia ter gente falando que eu era vítima social. Como foi o assassino do professor aqui em Valparaíso. 17 anos e 10 meses. Eu tinha 17 anos recém-feitos. E fui mal no primeiro ano da faculdade. Só isso que encontraram? Que eu sou pai de família, tenho 30 anos de trabalho, não tenho uma passagem na polícia, não tenho um processo trabalhista, não tenho uma mácula na vida. É isso?
Então, assim, acho que as good as it gets, como diriam os americanos. Eu acho que está indo bem, não está nada muito ruim, não. Obrigado, viu? Obrigada, ministro. Chegou a esta comissão uma nota